Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 13 do livro Na Sombra da Montanha. Mas como sempre, eu já conto com o seu apoio. Ele é sempre muito importante para o crescimento do canal. E também faz com que esse conhecimento vá mais longe, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 13. Mimi. Elisa começou a falar novamente. Ela repetia o que uma desencarnada falava. Sou Mimi. Estou decepcionada, muito triste. Ouvi muitos absurdos, coisas horrorosas que uma moça não deve escutar. Mas por que não falo por ele? Essa mulher falou pelo meu pai. Impressionante. Foi fiel na repetição. Só não repetiu os nomes feios que ele disse. Papai me xingou, e a vocês. Acho que vou chorar. Não chore, pediu Marta. Aproveite para falar de você. Queremos auxiliá-la. Que auxílio é este? Estou achando que estou recebendo uma maldade. A verdade às vezes dói. Penso que seria melhor continuar desconhecendo certas coisas. Vocês fizeram isso de propósito. Deixaram que escutasse a todos para me castigar. Houve fatos que não queria e me decepcionei. Estou sofrendo com essas decepções. Como é triste ser enganada. Começou com a moça que acompanhava o empregado. Pensei que éramos amigas. Ela não gostava de mim e mentiu. Agora percebo, por ser ingênua, que acreditei no que quis. Pensava que o aborto dela fora espontâneo, que ela ia esconder a gravidez por vergonha por ser solteira. Raciocinando agora, se isto tivesse ocorrido, com certeza essa moça não ficaria como ficou, vagando por aí. Teve amante, um homem casado. Que absurdo! Não sabia que era o pai do filho que esperava. Ajudei uma pessoa vulgar. Mimi fez uma pausa, suspirou e continuou seu relato. Minha mãe. Com esta, não me decepcionei muito. Nunca foi carinhosa, surrava muito meus irmãos. Também apanhei, mas foi menos. Ela batia em algumas empregadas que, por não terem para onde ir, recebiam o castigo caladas. Não gostava de meus pais. Não tive motivos para amá-los. Mamãe era rancorosa, amargurada, pessimista. Ria da dor do próximo. Não a amo e não fui amada. Meu pai, de fato, é o coisa ruim. Como foi mal! O que sabia da história do casal de empregados era que ela roubara e que foram expulsos da fazenda. Não sabia que papai o chicoteara, nem que ela morrera por ter sido castigada. Sabendo o que aconteceu, esse ex-empregado teve motivos para vir aqui e bater nele. Ninguém, interferiu Marta, tem motivos para se vingar. Você não escutou que esse empregado recordou que fizera algo parecido na outra vida dele? O que este homem deveria ter feito era perdoar, como sua esposa perdoou, e cuidar de sua vida. Esse negócio de reencarnação é fogo. Faz e recebe. Que coisa! Não podemos ser perdoados? Sim, somos sempre perdoados quando pedimos perdão. Porém, a ação está feita e necessita de reparação. A dor não castiga, ela tenta educá-los. Tenta nos ensinar a ser melhores. Se roubo, serei roubada? É isso? Perguntou Mimi. Se cometo alguma ação indevida, o certo é compreender que meu ato foi errado. Arrepender-me, pedir desculpas. Porém, fica faltando a reparação. Oportunidades surgem para que se repare pelo amor. Se recusadas, a dor vem ensinar para não repetir a ação maldosa. Muitas vezes cometemos atos maldosos e ficamos indiferentes à dor que causamos. Mas, quando sentimos a mesma dor,
temos a oportunidade de entender que não devemos mais provocá-la. Entendeu? Como Juquinha? Perguntou a desencarnada através da mediunidade de Elisa. Ela teve uma vida difícil. Sofreu, muitas vezes a vi chorando, principalmente quando apanhava. Pelo que entendi, ela desencarnou, foi socorrida e perdoou. Juquinha sofreu o que fez alguém sofrer. Será que aprendeu a lição? Somente, elucidou Marta. Podemos dizer que aprendemos a lição quando temos oportunidade de cometer o mesmo ato errado e não o fazemos. Sim, o que soubemos de Juquinha foi que ela resgatou seus erros, aprendeu para não repeti-los, provou que é capaz de perdoar. Fez muitas coisas boas no período que teve no plano espiritual. No momento está reencarnada. É inteligente e boa pessoa. Se eu me encontrar com ela, vou pedir perdão. Era minha irmã. Ainda bem que mamãe não soube, porque, se soubesse, a coitadinha teria sofrido muito mais. Estou com medo de reencarnar. Você não tem atos bons para recordar? Não sei. Pensei que ajudava a moça que acompanhava o empregado. E, pelo visto, não agi certo. Ela estava se prejudicando e também o Zé. Desencarnei e fiquei aqui na casa. Mamãe também. Desconfiei somente tempos depois que meu corpo de carne tinha morrido. Contei à minha mãe a minha desconfiança. Ela no começo não aceitou, mas acabou por entender. Papai chegou aqui muito ferido. Tinha sofrido muito num lugar horrível. Mamãe cuidou dele e fez por medo. Certa vez, passou por aqui um desencarnado conhecido do papai, que nos ensinou a fazer barulhos, jogar coisas, etc. Meu pai foi o que mais se interessou em aprender. Ficamos nós três aqui na casa, na antiga fazenda. Agora sítio ou chácara. Não gostávamos um dos outros. Tínhamos que nos tolerar por não ter para onde ir. Temíamos sair daqui e parar no lugar terrível que papai ficou por uns tempos. Foi numa noite de lua cheia que aquele desencarnado veio aqui e chicoteou coisa ruim. Quando isto ocorria, mamãe e eu nos escondíamos. E depois do castigo, minha mãe cuidava dele. Os períodos melhores aqui foram quando não morava ninguém na casa, quando pessoas compravam um sítio e vinham residir na nossa moradia, e começávamos a perturbar. Gostei somente quando um casal veio morar aqui com aquela menina linda. Quis ser a mãe dela. A garotinha me via, conversava comigo. O casal não gostou. A menina ficou doente. E eles se mudaram com minha filhinha. Sofri muito. Não quis ir junto. Fiquei com medo de sair daqui. Sou avessa ao desconhecido. Você sugava a energia dessa menina, fazendo-a adoecer, como faz com Isabela. Não prejudico minhas filhas. Mimi se indignou. Elas não são suas. Têm mães e pais. Nunca ouviu falar em adoção? Perguntou a desencarnada. Não é o caso. Não moram no mesmo plano. As meninas têm famílias estruturadas e mães que as amam. Você, perto delas, suga energias, as deixando cansadas, enfraquecidas. Isso é ruim. Não devo ter feito isso. Será que é por isso que, ficando perto delas, sentia-me mais disposta? Se for verdade, é outra coisa que achei que era certa e não era. Você me perguntou se eu fiz algo de bom. Rezei muito. Não dei esmolas, porque não tive nada de meu. Papai morreu, mamãe tomou conta de tudo. Não foi fácil. Os empregados nos roubavam. Mamãe me criticava, dizia que não servia para nada e que só sabia chorar. Não me alimentava direito. Fiquei doente, tive pneumonia e morri.
Desencarnei, como vocês falam. Mamãe ficou sozinha, não quis saber dos filhos, e quando ela veio para o além, os três vieram, dividiram a fazenda. Pegaram tudo o que havia de valor na casa e venderam as terras. Foi muito doloroso ver meus irmãos se desfazerem de tudo. Deram nossas roupas e riram dos objetos velhos, mas que gostávamos. Concordo com vocês quando afirmam que nada material é nosso. Objetos que gostamos mudam de dono. Foi triste vê-los se desfazerem de tudo. Fiquei magoada com eles. Agora entendo-os. Eles tinham de fazer aquilo. Somente o que era meu mesmo me acompanhou, os meus sentimentos, e vim muito pobre para este lado. Você era solteira? Perguntou Marta. Sim, não me casei com quem quis. Então não me casei com ninguém. Papai até tentou me arrumar marido, mas me recusei. Espantava os noivos, os punha para correr. Pelo que foi contado aqui, todos temiam seu pai quando encarnado, até você. Porque ele desencarnado a obedecia? Perguntou a doutrinadora. Culpava-o por ter sido infeliz, e penso que ele sentia um pouquinho de remorso por isso. Quando meu pai chegou aqui, depois de ter estado no umbral, estava fragilizado e impus condições para deixá-lo ficar. Tinha de seguir algumas normas, que eram sobre não abusar para poder usar, ou seja, ficar aqui. Não mandava tanto nele assim. Esse velho, desculpe-me, o proprietário atual, contratou aquele homem, o índio, que queimou ervas que nos impediam de entrar em certos lugares. Não nos importamos, já que poderíamos ficar em muitos outros cômodos e soltos pelos pastos, jardins e pomar. Fiz um trato com o índio. Se ele deixasse a árvore lá, eu controlaria meu pai. Conversei com coisa ruim. O fiz entender que, se passássemos do limite, aquele indígena, com seus ajudantes desencarnados, nos pegariam e nos levariam para o lugar onde ele esteve. O melhor era usar o bom senso, não incomodar muito. Passamos a conviver com limitações, mas livres. Papai sabia que se abusasse seríamos expulsos. Foi o que ocorreu. Permiti que ele fizesse algumas manifestações, e esta senhora tratou de buscar ajuda. Você não se recorda mesmo de nenhum ato bondoso que tenha feito encarnada? Insistiu Marta. Como vou lembrar? Estou nervosa, decepcionada e muito triste por ter sido enganada. Está vindo agora à minha mente que bati em Juquinha, nos cachorros e gatos. Ofendia as empregadas. Detestava casamentos. Prejudiquei a festa de uma de minhas primas, estragando a massa do bolo. Rasguei o vestido de outra e nunca mais me convidaram para nenhuma festa. Não queria que ninguém casasse. Depois de casados, não me importava mais. A vida de casado não é um mar de rosas. Poderia nos dizer por que não queria que cortassem a árvore do jardim? É uma história triste, suspirou a desencarnada. Um caso de amor infeliz. Vou contar a vocês. Eu amei, e muito. Foi um sentimento maravilhoso, mas muito triste. Vou explicar. Meu pai não me dava muitas roupas. Nos vestíamos, mamãe e eu, de forma simples. Usava as mesmas melhores vestes em festas ou para ir à igreja. Era jovem, andava pela fazenda, raramente a cavalo. Caminhava pelo pomar, na trilha do morro, às vezes pelo pasto. Normalmente ia sozinha ou uma empregada me acompanhava. Uma vez na trilha do morro, um rapaz me abordou. Assustei-me, mas parei para conversar com ele. O moço era filho de um sitiante que fazia divisa com nossa fazenda. A conversa foi muito agradável. Ele pensou que eu fosse uma empregada, filha de empregados da fazenda.
Não desmenti. Gostei dele e marcamos outro encontro. E estes se tornaram frequentes. 2 vezes por semana nos encontrávamos, ou na trilha do morro ou nos fundos do pomar. Enamoramo-nos. Amei-o. E pela primeira vez na minha vida senti-me amada. Mas me preocupei. Sabia que meu pai não ia deixar namorá-lo ou casar com ele. Meu namorado insistia em conhecer minha família. Queria pedir minha mão em casamento. Com medo de se afastar de mim, adiava para falar de quem era filha. Depois de muito pensar, resolvi contar ao meu amado quem eu era e planejar nossa fuga. Iria para perto de meus irmãos. Eu sabia onde estes estavam. Tinha a certeza de que eles nos ajudariam. A comunicante fez uma pausa para, em seguida, continuar. Quando falei quem era, ele se apavorou. Meu Deus, Mimi! Meu amor me chamava assim. Não pode ser. Seu pai nunca deixará você se casar comigo. Tenho medo dele, como todos os vizinhos têm. Ele é capaz de me matar. Entusiasmada, contei a ele meu plano, mas ele continuou preocupado. Seu pai pode prejudicar a minha família. É melhor nos separarmos. Não queria isto. Amava-o, embora entendesse sua preocupação. Convenci-o a fugir comigo. Não tinha dinheiro. Como ir embora? Como viajaremos? Eu arrumo, afirmei. Pensei muito em como arrumar o dinheiro e resolvi contar à minha mãe e lhe pedir ajuda. Sabia que ela sempre tinha dinheiro guardado, que conseguia pegar escondido do meu pai. Mas fui traída. Mamãe contou ao papai. Embora ela sempre tenha negado, tive a confirmação hoje, quando a escutei. Papai não fez nada comigo. Mandou seus jagunços no sítio dos pais do meu namorado. Eles puseram fogo nas plantações, mataram a tiro vários bois e animais domésticos. Derrubaram a área da casa e deram um recado. Na próxima vez, poriam fogo em tudo com eles dentro. Meu namorado se apavorou. Veio aqui à fazenda e se suicidou. O coitadinho preferiu morrer a se separar de mim. Sabia que não seria mais possível ficarmos juntos. Se matou. Enforcou-se num galho daquela árvore do jardim. Encontraram no seu bolso uma carta, e nela meu amor se despedia de mim. Costumávamos nos corresponder. Ele escrevia para mim e colocava a carta no vão de uma pedra no pomar. Eu o respondia e punha no nosso esconderijo. Ele morreu e foi para o inferno, como todos os suicidas. Chorei muito e prometi a mim mesma que choraria por ele todos os dias. Fazia isto quando encarnada, e logo que entendi que desencarnara, passei a chorar com hora marcada. Uma empregada, logo após essa tragédia, me disse que minhas lágrimas iam até o meu amado no inferno e suavizariam o calor do fogo. Ele saberia que eu chorava, se sentiria amado e consolado. Não me suicidei, exclamou Marcelo. Não me matei. Não fui para o inferno. Marcelo, por favor, se acalme, pediu Marta. Não vejo nenhum desencarnado ao lado dele, falou Mimi através da médium Elisa. Por que ele está me interrompendo? Quanto mais olho para ele, mais sinto que o conheço. Porém, tenho certeza de que não conheço esse quase careca. Como falava, meu amor se suicidou sim. Encontraram-no enforcado na árvore do jardim, que na época era verde e na primavera se enchia de lindas flores amarelas. Dentro do bolso dele havia uma carta para mim. Reconheci sua letra. Na missiva, ele escrevera que me amava e que nosso amor era impossível, que ia embora, queria que eu fosse feliz e que pensasse nele de vez em quando. Gritei desesperada quando vi meu amor dependurado por uma corda no galho.
Meu pai mandou 2 empregados me levarem para meu quarto e me trancar. Soube depois que outros 2 empregados tiraram o corpo dele da árvore e levaram para os pais. Como não parava de gritar, papai entrou no quarto e me bateu. Pare, menina, ordenou ele. Ele morreu porque quis. Encontraram esta carta no bolso dele. É para você. Se continuar gritando, amarro-a na cama e a amordaço. Sabia que ele fazia o que dizia e parei de gritar. Li a carta. Sofri muito. A dor que sentia parecia que me arrebentaria o peito. Soube por uma empregada o que meu pai fizera na véspera com a família dele. Ele preferira morrer do que ficar longe de mim. E para não prejudicar a família, tomou aquela decisão trágica. Os pais dele venderam o sítio e foram embora para longe com os filhos. Senti ódio de meus pais, de minha mãe, porque não guardou meu segredo, não me ajudou, e do meu pai, por ter atacado o sítio, a casa que ele morava. Fiquei anos sem olhar para eles. Conversava somente se muito necessário. Nunca esqueci este amor. Amei-o muito, ainda o amo e fui amada. Papai até tentou me casar, mas me recusei. Era tão grosseira com os pretendentes e me enfiava tanto que eles vinham me conhecer que nenhum deles quis casar comigo. Resolvi ficar solteira. Você soube que mudou de plano do físico para o espiritual? Viu outros desencarnados e não viu o moço que amou? Perguntou Marta. Ele se suicidou e foi para o inferno. Todos os que se suicidam vão para o inferno. Não podia ir para lá, nem ele pôde sair do seu castigo eterno. O inferno não existe, esclareceu Marta. Não pensou que sua morte não foi como esperava, como acreditava? Morreu e não viu Deus. Não foi julgada. Não viu o céu nem o purgatório. Não quis entender o porquê de ter permanecido aqui? Foi uma escolha. Quis ficar. Mas agora estou curiosa. Por que ficamos aqui? A vida continua. Marta tentou novamente esclarecê-la. Somos sobreviventes. Nosso espírito continua vivo após a morte do corpo físico. Continuamos os mesmos, com nossos sentimentos e gostos. Não somos julgados, a não ser pela nossa consciência. Existe um local que chamamos de umbral, que é feio e é onde se agrupam desencarnados que sofrem. Mas essa permanência é temporária. Existem também lugares bonitos, onde os bons e aqueles que desejam se melhorar moram. São locais agradáveis, mas também moradias temporárias. E, infelizmente, há desencarnados como vocês, que ficam onde residiram, e os motivos são diversos. O fazem por gostar e por querer ficar. Aquela árvore era a lembrança do meu amor que morreu por mim. Mas que coisa! Por que esse moço está assim? Por que chora? Sinto que o conheço. Você, depois de tudo o que ouviu, sabe que reencarnamos. O que você está querendo me dizer? Recuso-me a escutar. Meu Deus! Mimi fez uma ligeira pausa e olhou atenta para Marcelo. Ele não está no inferno? Reencarnou? Impossível! Ele me amava e não ia fazer isso comigo. Estou tentando lhe explicar que nenhum sofrimento é eterno. Se ele tivesse saído do inferno, teria vindo ficar comigo. Mimi, por favor, raciocine, pediu a doutrinadora. Vocês chamam o inferno de umbral, e lá é um local de sofrimento, só que passageiro. Quem se suicida não vai para lá? Perguntou Mimi, esforçando-se para entender. O sofrimento não é eterno para ninguém. Quem se suicida comete um erro grave,
Quando se arrepende, é perdoado e ajudado. Eu não me matei, exclamou Marcelo, interrompendo-a novamente. Você, Mimi, foi contando, e as lembranças vieram à minha mente. São confusas, porém tenho certeza de que não me suicidei. Quem é esse homem? Como ousa me desmentir? Porque ele disse lembrar do que conto. Que confusão é essa? Perguntou Mimi. Boa noite. Sou o mentor do grupo. Marta repetiu o que o orientador desencarnado falava, e pelo intercâmbio mediúnico, após uma ligeira pausa, o espírito responsável pela equipe explicou. Procurei saber dos acontecimentos do passado ocorridos neste lugar para esclarecê-los. Mimi, o moço que você amou, de fato, pensava que era uma empregada. Estava feliz, planejando um futuro de amor e filhos. Quando soube quem era seu pai, apavorou-se. Mesmo temendo pela família, aceitou fugir. Você pediu ajuda à sua mãe, que contou ao marido, que, irado, atacou a casa dele. Seu namorado se desesperou, contou aos pais do seu namoro, e a família decidiu que ele deveria ir embora dali para longe. Não vendo outra alternativa, temendo pelos familiares, ele pegou seus pertences, colocou-os num cavalo e foi embora do seu lar. Porém, não quis partir sem se despedir da amada. Escreveu uma carta e, ao colocá-la no esconderijo no pomar, foi surpreendido por um empregado armado da fazenda, que o amarrou e chamou pelo patrão. O genitor de Mimi decidiu matá-lo. Com a ajuda deste empregado que o amarrou, enforcou-o no galho da árvore do jardim. Foi encontrado horas depois. Todos falaram que foi suicídio, e ninguém duvidou, depois que encontraram a missiva. Até os pais dele pensaram que o filho se matara. "O coisa ruim é pior do que eu pensava", exclamou Mimi chorando. Marcelo também chorou. O orientador voltou a falar. Ele foi socorrido e levado para um abrigo. Perdoou, não sentiu mágoa. Soube que a família se mudou. Sentiu pela imprudência de querer deixar a carta. Sentiu pelo sofrimento dos pais e pelo da namorada. Na colônia, local onde estão os desencarnados bons e os que querem aprender, ele estudou, se preparou e reencarnou. Desejou muito que sua amada refizesse sua vida e fosse feliz. Mimi quis abraçá-lo, mas foi impedida. O orientador continuou a elucidar. Senhorita, por favor, contenha-se. Peço-lhe que repense sua vida. Sofreu e preferiu alimentar seu sofrimento. Não quis ver ou fazer mais nada. Sua vida poderia ter sido diferente se tivesse perdoado. Fosse ajudar aqueles que sofrem. Quando enxugamos lágrimas, não temos tempo para chorar ou encaramos os motivos que nos fizeram sofrer de outra forma. Somos consolados conforme consolamos. Realmente, não adianta ficar mais sentida com papai. Que vida triste eu tive e tenho. Meu amor não morreu por mim. Não fui amada como pensava. Pelo que lembro, penso que a amei sim. Marcelo novamente interrompeu. O amor verdadeiro é aquele que quer o outro feliz. Não pode ser demonstrado se matando ou assassinando alguém. Sinto-me desiludida. Mais uma decepção. Vocês estão sendo cruéis comigo. Você foi convidada a escutar todos os desencarnados envolvidos de alguma forma em sua vida para ficar a par da verdade. Falou carinhosamente o orientador espiritual através de Marta. Não é bom viver baseado em fatos falsos. Não alimente a desilusão. Procure agora entender tudo o que aconteceu, tentar esquecer e ter esperança no futuro. Por que não segue o exemplo de Marcelo? Ele não fez nada de errado.
Viu sua família ser prejudicada, foi assassinado e perdoou. Estamos separados para sempre? Perguntou Mimi. Para sempre é algo que não devemos dizer ou acreditar. No presente não tem como estarem juntos. Ele seguiu, não parou. Para ele a vida continuou. Reencarnou numa família estruturada, estudou, tem um bom emprego e encontrou outro amor e tem um filho. Eu fiquei aqui lamentando e chorando por ele, que me esqueceu e agora está feliz com outra. Não lamente mais. Quando amamos alguém, queremos que o ser amado esteja bem e feliz, perto ou longe de nós. O que você prefere? Vê-lo bem ou, como pensava, sofrendo horrores? Quando ele teve seu corpo físico morto, entendeu que não poderia ficar ao seu lado, pois este ato é obsessão. Ele sofreria e a faria padecer. Desejou que você fosse feliz, refizesse sua vida. Marcelo reencarnou porque foi aconselhado a continuar aprendendo e a fazer o bem. Aceite nosso convite para morar no local onde aprenderá a ser útil. Cuide agora de você para, no futuro, cuidar de outros e ser feliz. Vocês têm razão. O que eu fiz por mim? Muito pouco. Quero estudar. Acho que já é hora de perdoar e pedir perdão. Vou com vocês. Desculpem-me. Não se preocupe, Estela. Depois do que eu vi, não volto mais aqui. Marcelo, você me amou? É tão triste partir daqui pensando que não fui amada por ninguém. O que recordo, respondeu Marcelo, é que desde que a vi, queria fazê-la feliz. Quando desencarnei, desejei ardentemente que você me esquecesse e refizesse sua vida. Queria que se casasse com uma pessoa boa, tivesse um lar e filhos. Esses desejos são de pessoas que amam. Continuo a lhe desejar a mesma coisa. Quero que seja feliz. Eu amei você, Mimi, e continuo lhe querendo bem. Acho que compreendi. Vou aprender a amar assim. Tentarei ficar bem. Obrigada. Estou cansada. Adeus. Elisa suspirou, enxugou o rosto. Através da mediunidade de Marta, o orientador esclareceu. Meus companheiros de trabalho, os 2 moradores da casa aqui presentes e Marcelo, nada é por acaso. Você nos preocupava. Sabíamos que tinha que resolver essa dificuldade e estamos contentes por tê-la solucionado. Podemos tirar dessas 2 reuniões um bom exemplo. Fazemos de nossa vida o que queremos. Marcelo, na sua encarnação anterior, perdoou. Sentiu por ver aqueles que amava sofrerem. Não se importou por ser taxado de suicida. Continuou a viver no bem. Quando Marcelo reencarnou nessas terras, tinha pedido para ter mediunidade para ajudar as pessoas deste local com benzimentos, orientando desencarnados e até sanando dores físicas. Não teve tempo, desencarnou, e não foi culpa dele. Foi uma prova e obteve êxito. Perdoou na prática, como havia aprendido na teoria. Quis voltar ao físico para fazer o que havia planejado anteriormente, e esperamos que continue fazendo bem com sua mediunidade. Você se sentirá melhor, porque Mimi não chorará mais por você e não sentirá mais essa tristeza. Nem todas as tristezas que encarnados sentem, sem entender, são por este motivo. O seu, Marcelo, foi especial, como é para cada pessoa. Cada um tem uma história de vida, uma causa comum de melancolia. É deixar a mediunidade sem usá-la para o bem. Agora me afastarei da médium, mas ficarei aqui. Boa noite. Boa noite, responderam todos. Juarez orou agradecendo. Acenderam a luz. Você está bem, Marcelo? Marta estava preocupado com seu companheiro de trabalho. Sinto-me aliviado.
Como falei, desde que cheguei aqui, senti conhecer o lugar. Não dentro da casa, porque nunca entrei aqui, mas o morro, o jardim e o pomar. Quando Mimi começou a contar, as cenas vieram à minha mente e lembrei de mim jovem, dela, dos nossos encontros, do amor puro e sincero. Ainda bem que não recordei do meu enforcamento. Quando Mimi falou que me suicidara, tive a certeza que não, e acabei por falar. Peço-lhes desculpas pela intromissão. Espero que ela aproveite esta oportunidade e fique bem. Com certeza, Mimi irá melhorar, opinou Marta. Ela se desiludiu ao saber o que ocorreu aqui. Saber a verdade lhe fez muito bem. Se ela quiser reencarnar, o fará longe daqui e de Marcelo. Este espírito precisa aprender a amar outras pessoas. Estou envergonhada, falou Estela. Repeli os desencarnados que estavam aqui e agora, sabendo o que ocorreu com eles, percebi que eram eles quem mais precisavam de auxílio. Espero mesmo que todos fiquem bem e que não sofram mais e que Mimi seja feliz. Ela sofreu tanto, merece receber o bálsamo do esquecimento e um novo recomeço. Deseje isso a ela em oração. Sua lembrança carinhosa a estimulará, aconselhou Juarez. Como pode um desencarnado ficar tanto tempo no lugar? Perguntou Epaminondas. Temos o nosso livre-arbítrio, respondeu Marta. Se analisarmos o que escutamos, nenhum deles se arrependeu de seus erros ou perdoou, e julgavam que o errado era o outro. Não clamaram por socorro. Se tivessem orado, pedido ajuda, seriam socorridos? O dono da casa quis saber. Com certeza, explicou Marta. Se o pedido fosse sincero, seria ouvido por algum socorrista que viria aqui para ajudar. Orações não ficam no chão, como dizia minha mãe. Elas têm respostas. Se tivessem rogado por ajuda, receberiam. Uma das causas, concluiu Epaminondas, de eles terem ficado aqui foi porque não lembraram de orar, de Deus, não reconheceram seus erros e não perdoaram os erros dos outros. Talvez, se eu tivesse orado por eles, os teria ajudado. Sem dúvida, elucidou Juarez. Se você tivesse orado pelos desencarnados que aqui estavam, eles receberiam energias boas que os fariam orar também. Quando oramos, com sinceridade, recebemos conforto, energias salutares que nos modificam para melhor. Senti pena de Mimi, falou Marcelo. Tanto tempo alimentando mágoa. Queria ajudá-la. Ore para ela, aconselhou Marta. Deseje que Mimi esteja bem, num ótimo lugar. Pensando assim, você a fará querer ficar como você deseja. Marcelo, esqueça essa história. Você recordou de alguns acontecimentos de sua existência anterior. Não pode modificá-la. O que passou, passou. Você tem responsabilidades nesta, no presente. Está casado, tem filho, trabalha com sua mediunidade fazendo bem. Com certeza não sentirá mais. Terá algo para resolver. Porque foi resolvido. Sou grato por isso. Aceitei o convite para vir aqui ajudar uma família, e fui eu o ajudado. Isso acontece sempre, falou Marta. Foram muitas as vezes que encontrei soluções para os meus problemas ajudando pessoas a solucionar os delas. De fato, Marcelo estava realmente aliviado. O que importa é o presente. Se Marcelo tivesse se suicidado, como estaria agora? Estela quis saber. É difícil responder a essa sua pergunta. Não existe regra geral na espiritualidade, respondeu Juarez. Cada caso é visto de maneira especial. Porém, matar é um erro grave, pois priva alguém de ter seu aprendizado na matéria física.
Suicidar-se é quase sempre tentar fugir de um problema para tê-los maiores depois. Mas nada é para sempre. Todos os que erram poderão se arrepender, pedir perdão, perdoar a si mesmos e ter também um novo reinício. Isto ocorre também com o suicida, e são levados em conta como ocorreu e por quê. O suicida pode trazer na sua próxima encarnação sequelas de seu ato impensado? Perguntou Stella. Você diz algo muito certo, elucidou Juarez. Ato impensado. Creio que se alguém com ideias suicidas pensasse bem, não o cometeria. Volto a dizer que cada caso é um caso. Pode ocorrer que, tendo matado um corpo sadio, poderá ter um corpo doente para aprender a dar valor a um corpo saudável. Às vezes, o remorso que sente um suicida é destrutivo, não consegue harmonizar seu perispírito e poderá, sim, reencarnar com sequelas. A doutrinação de suicidas é difícil? Indagou Epaminondas. Por muitas vezes, comentou Marcelo, em reuniões de orientação a necessitados desencarnados, pela minha mediunidade, foram doutrinados imprudentes que se suicidaram, e também espíritos desesperados, que pelo uso de drogas, foram considerados suicidas inconscientes. Abusaram do seu físico e mudaram de plano antes do previsto. Suicidas inconscientes agem assim? Perguntou o dono da casa. Temos o dever de cuidar do nosso corpo físico, respondeu Juarez. Ele é a vestimenta do nosso espírito por um período. Erramos quando não cuidamos bem dele. O corpo físico deve ser higienizado, alimentado com alimentos saudáveis, não fadigado demais. Bebidas alcoólicas, cigarros e principalmente entorpecentes prejudicam muito a vestimenta carnal e, se em excesso, o adoecem. Temos visto muitas pessoas desencarnarem antes do previsto e podem sim ser consideradas suicidas. Dizemos inconscientes, mas creio que podemos dizer que nem tanto, porque atualmente a maioria tem conhecimento ao fazer uso desses tóxicos que estão prejudicando a sua saúde. A maioria dos viciados não quer desencarnar, quer somente continuar com seu vício. Penso também que muitos dos suicidas não queriam morrer, mas se livrar de uma situação aflitiva. Juarez fez uma ligeira pausa e voltou a elucidar. Temos um carinho especial por esses espíritos, e eles são bem recebidos nas nossas reuniões. Costumamos orientá-los. Normalmente, eles estão muito desarmonizados, perturbados. Então, usamos de sugestão. Com o auxílio da equipe espiritual, eles voltam a ser como antes de começar a se viciar ou a ter problemas aflitivos. Nosso perispírito é modificável. Desencarnados que sabem, modificam a si mesmos e a outros, fazendo-se passar até por outros espíritos. Usamos desses processos para socorrer. Exemplo: um homem teve um corpo físico morto aos 40 anos. Fez sua passagem viciado em cocaína. Ele começou a se drogar aos 17 anos. O doutrinador encarnado sugestiona-o a lembrar de como era aos 15 anos, e seu perispírito vai se modificando até ter a aparência que tinha aos 15 anos. O desespero desse socorrido passa, assim como as dores e a vontade de se drogar. Então ele raciocina, mas não esquece o que lhe aconteceu. Lembra-se de tudo, como nós recordamos do que nos ocorreu no mês passado. Ele é levado para um dos hospitais no plano espiritual, onde continuará recebendo tratamento. Este socorro tem dado resultado. E com os suicidas, muito mais. Esse necessitado tem seu perispírito modificado para antes de seu desencarne. É orientado e depois levado para um auxílio maior. Compreendo agora o porquê de orientadores e médiuns terem de estudar, falou Stella. Realmente, completou Juarez a conclusão de Stella. Quando se sabe, podemos de fato fazer o bem e ser úteis.
É pelo estudo que nos habilitamos a auxiliar os outros nesse trabalho de orientação. Porém, esses conhecimentos que adquirimos pelo estudo somente podem dar frutos se os vivenciarmos. Teremos êxito se fizermos exatamente o que aprendemos. Estou conhecendo outra forma de caridade e estou maravilhado, suspirou Epaminondas. Alimentar pobres é uma boa obra, mas alimentar almas é ainda mais nobre e útil, exclamou Juarez. Estou muito agradecida por vocês terem vindo. O dono da casa agradeceu. Ajudaram muito, sinto-me auxiliado, não somente por estarmos livres dos desencarnados, mas por ter compreendido tantas coisas. Uma delas foi: a melhor coisa que pode um homem fazer para si é fazer o bem ao próximo. Se um deles tivesse feito bem, talvez um dos beneficiados teria tentado ajudá-lo. Não é isto? É, respondeu Marta. Quando fazemos o bem a alguém, a nós primeiro fazemos. E isto ocorre também com as más atitudes. Vamos encerrar a reunião. Acho que estamos cansados, principalmente Elise e Marcelo. Vamos tomar o chá para depois descansar. Saíram do escritório. Foram à sala de refeição. A casa está diferente, comentou Epaminondas. Está com boas energias, afirmou Juarez. Vamos mantê-la assim, prometeu o proprietário. Tomaram o chá e foram descansar. Continua no capítulo 14. Até lá!